E aí pessoal, vamos continuar aqui com as nossas videoaulas sobre modelos atômicos. Estamos na nossa segunda videoaula e ainda estamos vendo a história de como tudo começou. Ainda não falamos sobre o átomo propriamente dito, né? E não entramos ainda no primeiro modelo atômico, que será o modelo atômico de Dalton. Estamos agora vendo como os filósofos pensavam, o que eles pensavam sobre a matéria, o que eles pensavam sobre como as coisas são feitas, tá bom? Olha só, na videoaula passada, na primeira videoaula sobre modelos atômicos, eu mostrei para vocês, eu fiz um esqueminha aqui, falei primeiro de Empédocles, né? Empédocles, ele pensava que a terra, a água, o fogo e o ar, né? A teoria dos 4 elementos, ele imaginava que a terra, a água, o fogo e o ar se juntavam para formar tudo que tem, né, no nosso planeta, tudo que teria no universo, né? Olha só, e ele era do século 5 a.C., tá bom? Depois tem Aristóteles, em 350 a.C., né, que acreditava também na teoria dos 4 elementos, terra, água, fogo e o ar, né? O Aristóteles, ele é até mais famoso, né? Tem muita gente que acredita que ele que criou essa teoria. Na verdade, ele modificou algumas coisas da teoria, né? Mas ficou com a fama como se fosse o criador da teoria dos 4 elementos mesmo, né? Isso acontece. Bom, Aristóteles, né, ele foi um filósofo que contribuiu com a introdução da razão, né? Contribuiu muito, né? Ele contribuiu com a introdução da razão, né? E contribuiu muito para o desenvolvimento científico. Porém, suas ideias, elas se apresentavam um pouco contaminadas por ideias platônicas. Como assim? Por que contaminadas por ideias platônicas? Bom, porque ele acreditava, como essa teoria dos 4 elementos mostra, né, que os objetos eram dotados de qualidades. Com o avanço da tecnologia e com o aprimoramento do desenvolvimento e aplicação contínua de experimentos, né, a química passou a ter um caráter científico bem diferente do adotado naquelas épocas. Assim, hoje sabemos que a matéria não é mais constituída desses 4 elementos e sim do átomo, né? Mas não podemos dar este salto, né, e direto para modelos atômicos. Então vou falar sobre outros filósofos. Tem outros filósofos que já pensaram na ideia do átomo. Bom, tem um filósofo muito famoso também, chamado... Deixa eu colocar aqui. Nós temos o Demócrito. Vamos falar hoje sobre o Demócrito e vamos falar também sobre o seu mestre, né, o Leucipo. Vamos começar falando do Leucipo, né? Muitas pessoas às vezes esquecem do Leucipo, né? Eles, quando vão falar sobre quem fez o átomo, quem pensou, né, sobre a ideia do átomo, falam mais sobre Demócrito, quando na verdade a ideia do átomo veio de Leucipo, né? Demócrito, ele difundiu, né, essa ideia. Demócrito pensou, né, no nome átomo, foi o primeiro a falar átomo, mas não foi ele que teve a ideia mesmo, a ideia de Leucipo, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá, olha só, Leucipo, eu vou colocar aqui o nome dele, é Leucipo de Mileto, tá bom, pessoal? Vou colocar aqui só o primeiro nome dele, Leucipo. Aí vocês têm que dar uma pesquisadinha. Ele nasceu mais ou menos uns 500 anos antes de Cristo, tá? E seu discípulo Demócrito, deixa eu pôr aqui um nome para Demócrito. Eu sempre coloco o nome e peço para que vocês deem uma pesquisada, tá, sobre esses filósofos. É importante, tá, gente? Não é só assistir uma videoaula e tá tudo certo, tá tudo bem. Talvez resolva para sua prova, mas para o conhecimento mesmo é importante dar uma pesquisada sobre a vida deles, ver o que eles pensavam, tá? É bem interessante, tá? Olha só, o Leucipo, ele imaginava que todas as coisas eram formadas por uma partícula diminuta, uma partícula indivisível.
uma partícula elementar, tá bom? Olha só, o Leucipo então imaginava que todas as coisas eram formadas por uma partícula indivisível. Imagine só você, que eu tenho aqui, por exemplo, a minha caneta, né? Olha só, minha caneta está aqui. Aí eu venho e corto minha caneta no meio. Depois eu pego a metade dela e corto no meio, depois corto no meio, corto no meio, no meio, no meio, e fico cortando em pedaços cada vez menores. Leucipo acreditava que chegaria um momento em que eu não conseguiria mais cortar, né, a partícula, uma parte dessa caneta ficaria tão pequena, mas tão pequena que eu não conseguiria mais cortar ela. Aí você pensa, Leucipo fez um experimento, ele cortou, ele ficou cortando uma caneta, não, caneta não, né? Na época não tinha, mas sei lá, ele ficou quebrando um pedaço de pedra até que chegou num momento que não dava mais para quebrar, e não sei o que. Na verdade, não. Leucipo, como Aristóteles, como Demócrito, ele era filósofo. Um filósofo não fazia experimento. Um filósofo, ele só pensava nas coisas. Então ele imaginava que se ele fosse quebrando e quebrando e quebrando pela metade, chegaria um momento que não daria mais. Existe lógica nisso. Se você pensar, e quando ele fala, na verdade, que não dá mais para cortar, não quer dizer que é porque a faca ou uma ferramenta que é muito grande não conseguiria cortar. Ele está dizendo que independente da ferramenta que você utilizar, tá bom? Se você utilizasse uma ferramenta mais fininha que pudesse cortar materiais mais finos, ela nunca conseguiria cortar ao meio um átomo, tá bom? Um átomo é uma partícula indivisível. Olha só, vou colocar aqui. Então, Leucipo foi o primeiro a pensar sobre os átomos. Átomo, uma partícula indivisível. Tomo, divisível, e não, né? Vem não, então não divisível. Átomo, então, uma partícula não divisível, tá bom? Demócrito, foi Demócrito que deu esse nome átomo, tá bom? Então, deixa eu pegar esse átomo aqui e colocar na ideia de Demócrito. Mas olha só, Leucipo era mestre de Demócrito. Leucipo pensou sobre a partícula indivisível, Demócrito deu o nome. Hoje o Demócrito que tem a fama, na verdade, né? Quando fala quem foi o primeiro a falar sobre átomos, aí fala Demócrito, porque ele que deu esse nome átomo, né? Mas na verdade foi Leucipo, o Demócrito deu o nome, né, de átomo. Para falar a verdade, para mim, são os dois, né? Eu acho que na discussão ali dos dois que surgiu mesmo essa ideia, independente do que a história fale, né? Eu acho que os dois, eles têm grande importância nesse pensamento sobre de onde são formadas, de onde vêm as coisas, certo? Eu acho que o átomo seria uma ideia atribuída aos dois, tá? Nem só para Leucipo e nem só para Demócrito, mas para os dois. Um trabalho em conjunto, né? Bom, pessoal, essa foi mais uma videoaula falando um pouco sobre os filósofos, né? Que vieram, que pensaram sobre a matéria, né? Como é feita a matéria, a construção da matéria. Pensaram um pouco sobre de onde as coisas vieram. E aqui chegamos em Leucipo e Demócrito, que já estão pensando sobre o átomo. Na próxima videoaula eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, um pouquinho mais sobre o início, teorias atômicas.